do Senhor para todos. Hoje vamos para a terceira lição. Agora sim, a terceira lição. A lição passada eu falei que era a terceira, eu confundi, desculpem. Foi a lição número 12 e hoje é a lição número 3, que tem por título Tendo uma Nova Conduta. Amém? E o que seria ter uma nova conduta? Ter uma nova conduta é quando a gente, bem resumido mesmo, né? Tem hábitos, tem costumes, pensamentos e a gente não segue mais esses padrões. A gente, como a própria Bíblia diz, a gente agora é transformado, a gente é regenerado, a gente dá um reset, né? E então a gente muda, tendo uma nova conduta. Aí que diz assim, né? O que aconteceu com você? Isso é bem interessante, a gente tem que entender isso. O que aconteceu conosco? O que aconteceu com a gente? Para que essa mudança acontecesse. A gente conheceu Cristo, a gente conheceu Jesus. Lógico, nunca na sua totalidade, e nunca vamos conhecer na sua totalidade, mas aquilo que ele se apresenta, aquilo que ele nos dá pela sua misericórdia, a graça que necessitamos, o passo que Deus dá, que é através de Jesus Cristo, para nos resgatar, é o que nos faz ter uma nova conduta, e é isso que acontece conosco. Aí 1.1 diz assim: teus pecados foram perdoados. Sim, quem está em Cristo Jesus, os pecados foram perdoados. E eu quero abrir já uma ressalva aqui, embora que possa ser que a lição diga ou não estou lembrado muito bem, mas a gente tem que entender o seguinte: qual a diferença de um pecador no mundo e um pecador em Cristo? É até interessante essa colocação, né? É porque em Cristo a gente pode ainda ser pecador, porque estamos em processo de aperfeiçoamento até que seja dia perfeito, ou até que Cristo venha para nós. E então, nesse sentido, a gente não peca deliberadamente por prazer e vontade de pecar. Ou existe sim aqueles momentos que a gente acaba pecando por um súbito momento de estresse, raiva, nervosismo, enfim, algum fator extra que nos faz fazer algum tipo de pecado, mas a gente reconhece o pecado, pede perdão e sempre tenta melhorar. É diferente daqueles que estão sem Cristo, vamos poder dizer assim. Como assim sem Cristo? Que não confessaram Ele como seu único suficiente Salvador e tem esse entendimento de Cristo em sua vida. Eles pecam deliberadamente e vão seguindo a vida, e o que eles ficam falando é uma filosofia diabólica, que dizem assim: ah, Deus entende meu coração, Ele sabe quem eu sou. A Bíblia mesmo diz: a carne é fraca. Mas não devemos nos apegar a isso. Um dos trabalhos mais interessantes do Espírito Santo é convencer um homem do pecado. Está em João 16, 8 e 9, versículos 8 e 9. É bem interessante porque sou um pecador, estou errado e arrependo-me dos meus atos que desagradam a Deus. É esse o pensamento de uma pessoa que está regenerada por Deus, está em processo com Deus, de uma pessoa que não tem esse pensamento. Após esse entendimento, a gente tem que pensar o seguinte: tua vida foi transformada. Quando você se arrependeu dos seus pecados, confessou-os e os deixou, Deus lhe perdoou. O que você fez anteriormente não será mais lembrado, pois os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Miqueias 7 e 19. Isso é bem interessante, porque veja, tua vida foi transformada. É um processo evolutivo de transformação para que possamos ser e chegar, né, na estatura de varão e de varoa perfeito perante Deus. Embora a gente saiba que a gente aqui vai sempre seguir esse longo processo, porque enquanto estamos aqui, estamos cabíveis de errar, pecar a todo momento, sim, mas a gente está se aperfeiçoando para quando Deus derramar o final da sua graça, que vai ser o arrebatamento, nos transformando, nos dando um corpo glorificado. Aquilo que era corruptível agora vai ser revestido da incorruptibilidade. Então é nesta forma, neste sentido, que agora nossa vida foi totalmente 100% transformada. Mas enquanto isso, só estamos passando pelo processo. Aí aqui diz assim: conhecer a palavra de Deus, aplicá-la em sua vida. 1 Pedro 2 e 2. Ir ao templo, adorar o Senhor, Atos 2 e 46. Louvar ao Senhor, Salmos 148. Contribuir para a manutenção da obra do Senhor, Malaquias 13 e 10. 2 Coríntios 9 e 7. Amar aos irmãos, João 13, 34 a 35. E procurar agradar a Deus e não a si mesmo, Marcos
8:34, 1 Tessalonicenses 2 e 4. Isso é de fundamental importância para nós entendermos que a gente tem que seguir esses pilares, não somente esse, tem muitos outros, mas isso aí é quando você já está bem mais familiarizado com a palavra de Deus, amém? E após isso, porque quando o homem peca, ele cai da graça, ele é somente criatura. É só em Cristo que temos como nosso fiador, a gente é co-herdeiro de Cristo, chamados novamente filhos de Deus através de Jesus. Então, você tornou-se um filho de Deus a partir do momento que você aceitou a Jesus como teu Salvador e Senhor. Nasceste de novo. João 3:3. Glória a Jesus. Filho de Deus por adoção. João 1:12. Gálatas 4:5. Deus, como filho de Deus, você tornou-se irmão de Jesus. Mateus 12:50. E herdeiro de Deus, Gálatas 4:7. Como filhos de Deus, você tem uma nova mente, 1 Coríntios 2:16, uma nova família, Efésios 2:19, uma nova herança, Romanos 8:17. E como filho de Deus, você deve prestar-lhe obediência, 1 Pedro 1:14, imitá-lo, Efésios 5:1, aceitar sua disciplina, Hebreus 12, do 5 ao 11, promover sua glória, Mateus 5:16, e procurar ser perfeito, Mateus 5:48. Esses são alguns deveres, alguns deveres que devemos ter em nossas vidas, procurar seguir esse padrão, seguir essa direção, para a gente poder agradar a Deus e ser chamados filhos de Deus. Você conseguiu a vida eterna. Veja, a gente tem que ter uma vida de santificação contínua. Tudo agora que temos e vivemos para Deus tem que ser algo contínuo. Temos que criar um hábito e ser rotineiro esse hábito. Para quê? Para que a gente não possa ser enganado, para que a gente não venha nos enganar, para que a gente não venha a se desviar do caminho e acabar pecando ou esfriando na fé, a ponto até mesmo de poder perder a salvação. Isso é um grande perigo. Então a gente tem que ter a consciência que a vida eterna, estamos com um penhor além do Espírito Santo em nós e sobre a igreja. A gente tem que entender que esse penhor, que é a graça em lugar da vida eterna, por momento, a gente tem que lutar e permanecer com ela, ter ela firme em nossas vidas até o dia que a gente realmente adentre na glória, adentre, melhor dizendo, na eternidade, e na eternidade a gente vai para a glória e não para a condenação eterna. Amém? Como conduzir-se a partir de agora? Essa é uma grande questão. Muita gente que é novo convertido, ela tem que ter o cuidado e procurar pessoas que são equilibradas dentro da igreja que ela está querendo fazer parte. Eu estou falando assim porque eu sei que esse vídeo não só vai alcançar a gente da Assembleia de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso dizer por mim mesmo, ao longo da minha trajetória, algumas pessoas chegaram perto de mim e eu percebi o seguinte, que essas pessoas, elas já não eram tão mais firmes assim na fé. Elas não eram aquelas pessoas, como é que eu posso dizer assim, que trazia você de fato para perto de Deus. O que elas traziam para você era uma religiosidade. E hoje está até se invertendo isso, né? Aquele que traz você para perto de Deus é religioso. E aquele que diz, viva a sua vida, deixa os outros viver a deles. Isso é dizer que tá se aproximando você de Deus. Mas isso é uma mentira, isso é inversão de valores. Amém? A forma correta é aquele que lhe aproxima de Deus através de jejum, palavra, levando você para a igreja, lhe incentivando a estar buscando Deus e tudo que é para o reino de Deus, e fazendo você entender quem é você na estrutura do projeto de Deus. Todos nós somos importantes para tudo na obra de Deus. Amém? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. É muito interessante isso, porque veja, diz, não vos conformeis, não devemos nos conformar com tudo que acontece ao nosso redor. E a gente se conforma tanto que diz assim, já está escrito na Bíblia. Não é obrigado porque está escrito na Bíblia eu me conformar, não. Em que sentido? Não é porque a multiplicação da iniquidade, de catástrofe, de tudo que é ruim acontece, que eu tenho que me conformar com isso, não. Eu tenho que orar, tenho que buscar, tenho que lutar, tenho que interceder, tenho que transformar a minha mente. Amém? É o que agrada a Deus, isso. O 2.1 diz assim, lê a palavra de Deus diariamente. Isso deve ser um hábito
uma rotina nossa, porque isso nos aproxima mais de Deus, do entendimento de quem é Deus, do entendimento das suas escrituras, o que realmente a Bíblia quer dizer. Ir aos cultos frequentemente, isso é importante porque a igreja nunca vai ser uma pessoa individual. Aprenda isso agora, entenda isso de uma vez por todas. Nunca a igreja vai ser, eu sou igreja, não. A igreja é o coletivo, individual, no máximo somos um membro. Agora imagina, a minha mão, que é um membro do meu corpo, eu arranco ela e deixo ela ali, ela vai sobreviver sozinha? Medite nisso. Então nunca sozinhos somos nada. Temos que ter Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, de uma igreja santa e sadia, que busque todas as doutrinas basilares da Bíblia como sua regra de fé e prática, e aí você vai saber que você está numa igreja fidedigna com a palavra de Deus e que leva você para mais perto de Deus, e posteriormente, em nome de Jesus, para o céu, para a vida eterna com Jesus. Levar uma vida de oração é muito importante. O próprio Jesus mesmo teve uma vida incessante de oração, ele orava muito. Não que a parte divina dele precisasse, mas a parte humana necessitava, e isso ele nos mostrou dizendo assim: vocês também necessitam de oração, porque a oração é a comunicação com Deus, é a intimidade com Deus. Como é que eu quero chamar Deus de Pai? Como é que eu quero dizer que Deus está por mim se eu não oro? Como eu posso ser amigo de alguém se eu não falo com essa pessoa? Como eu posso ter uma amizade estreita, uma intimidade, se eu não tenho afinidade, se eu não busco? Então a oração serve para isso. 2.4 diz assim: mantendo comunhão constante com Deus. Isso é só uma sequência de tudo que a gente já falou antes. E a oração também é muito importante para termos essa comunhão constante com Deus. A oração, jejum, consagração, leitura e meditação da palavra, ir para a igreja, para os cultos. Aquele que não tem tanto tempo assim, pelo menos veja um videozinho de pessoas sadias no seu entendimento, nos seus ensinos, nos seus vídeos no YouTube, para que você se aproxime mais de Deus também dessa forma. Isso também é uma forma de se aproximar de Deus. Mas nunca troque a vida cotidiana, o dia a dia, de você praticar para viver de migalhas com... Em que sentido? Eu vejo no YouTube, eu tô aprendendo tudo, tá tudo certo. Não preciso ir para a igreja porque no YouTube eu vejo tudo. Não. Deixe de besteira. Deus não chamou você para isso não. Amém? Entregando todos os teus caminhos ao Senhor. A gente tem que entregar nossos caminhos ao Senhor. Fomos comprados por um bom preço, 1 Coríntios 6:20. Então a gente tem que entregar nossas vidas ao Senhor, tem que entregar totalmente. Às vezes o pessoal pensa que só negar a Cristo, negar a Deus, negar o Espírito Santo é só dizer assim: não, não reconheço, não reconheço. Não. É quando você faz tudo aquilo que desagrada a Ele, que lhe afasta dele. Dessa forma você está se desviando dos caminhos do Senhor. Mas a gente hoje, em nome de Jesus, vai entender que temos que entregar nossos caminhos ao Senhor. E entregar o caminho ao Senhor é confiar nele plenamente, sabendo que muitas coisas podem vir, mas não nos conformando com essas coisas, tendo a mente renovada e ter um entendimento de quem é Cristo e que Cristo está trabalhando na situação. Amém? Por fim tem aqui: amando ao Senhor Jesus sobre todas as coisas. Aí diz assim, né? Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses dois. Marcos 12:30-31, que foi palavras de Jesus. O que é que a gente tem que entender com isso? E aprender com isso? Que amar a Deus sobre todas as coisas, sempre, sempre, sempre. E um mandamento que é tão próximo quanto esse é também amar o próximo como a nós mesmos. E entender que esse próximo aqui não precisa ser necessariamente um cristão. Ele pode ser qualquer outro. Não podemos praticar homofobias com os outros, discriminação, discernimento com os outros, não podemos. No caso, não discernimento, mas a acepção, melhor dizendo, a palavra certa é essa, acepção. Porém, a gente tem que entender, eu não posso ser conivente com o erro dos outros só porque ele é meu amigo. Eu tenho que ir com a reta justiça. O que é reta justiça? Se eu não falho naquilo, se eu busco ter uma vida íntegra, então eu tenho e posso ter o direito de falar com a pessoa sobre aquele assunto, aconselhar ela e direcionar ela.
E o Espírito Santo vai trabalhar na vida dela, mesmo ela sendo crente ou não. Então a gente tem que ter esse entendimento. E a gente tem que amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Mas Jesus até disse, amai uns aos outros como eu os amei. Que aí já aumenta o nível. E era amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e qualquer coisa. De fato, sobre tudo e qualquer coisa temos que amar a Deus. E é bom notar que a expressão observada por Jesus acima não anula em hipótese alguma os 10 mandamentos descritos no livro de Êxodo e Deuteronômio 5, do 7 ao 21. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que quem ama a Deus sobre tudo e ao seu próximo, como a si mesmo, cumpre todos os seus mandamentos. O amar é o vínculo da perfeição. 1 Coríntios capítulo 13, Colossenses 13, 14. Para encerrar isso aqui, a gente está tendo uma nova conduta, e dentro dessa nova conduta a gente tem que entender que a gente tem que ter oração cotidiana, diária, ter um hábito de se comunicar com Deus, de estar procurando a Deus. Temos que amar o próximo, mas entender que se aquele próximo não é próximo de Deus, não podemos também andar agarrados com ele, mas temos que manter uma distância por respeito, mas sempre alertá-los dizendo assim, olha, o melhor caminho é esse, e mostrar na nossa vida, nossa prática, nossa mudança, nossa nova conduta, isso para essa pessoa. E assim ela vai entender, embora que ela possa até não aceitar naquele momento, mas a semente também dessa forma foi plantada, não somente com palavras, mas com a atitude. E ela lá na frente vai dizer assim, realmente, Deus existe, Deus é na minha vida, Deus me ama, porque eu vi isso através da vida de irmão, da irmã, do pastor, enfim. Amém? Então a nova conduta é essa, é ler, é buscar, é orar, é ter a renovação do entendimento e estar sempre junto de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.